Bom dia, estou vendo que algumas pessoas chegaram aqui depois, então espero que todos estejam bem e que tenham aproveitado pelo menos um pouquinho da nossa meditação inicial, da nossa atividade do domingo de manhã. Então, hoje nós vamos dar sequência para o nosso estudo do 8º capítulo do Dhammapada, que é o Sahasravaga, né? Que são estrofes, né? 15 estrofes, onde o Buda, em diversas circunstâncias, né? 15, na verdade, ele deu ensinamentos e tinha a palavra milhares, né? Então, esse capítulo todo vem com essa característica, né? Do Buda ter usado essa palavra milhar. Então, na semana passada, nós vimos o verso 100, né? E hoje nós vamos ver o 101. E é interessante notar que o Buda faz parte da pedagogia do Buda, ele ser muito repetitivo, né? Sempre quem já teve a oportunidade de ler os sutras, sempre tem muita repetição. Talvez fosse alguma coisa para facilitar dos monges, enfim, da comunidade que estava ali presente, de gravar, porque na época lá do Buda, né, e durante 400 anos a tradição foi oral. Então, assim, eu imagino, tá, gente? Eu nunca vi nenhuma explicação a respeito disso, mas o Buda sempre repetia, né, o ensinamento, às vezes, no próprio corpo do próprio sutra, ou né, ele repetia o ensinamento em outra circunstância. E essa estrofe, né, porque, na verdade, é mais de um verso, 101, é muito semelhante com a estrofe da semana passada. E eu estou aqui, né, com a fonética, né, porque eu não sei ler Pali, mas, enfim, eu nem sei, nem vou ler, né, mas é dessa edição aqui da Palas Atenas, né, que a gente está vendo esse material aqui que está disponível aí para todo mundo. Então, a diferença nas palavras, tá, do verso inteiro de um para o outro, é somente que no primeiro, como eu tinha usado, né? Embora uma fala tenha 1000 palavras, né? Mas consista de palavras sem sentido, mesmo uma palavra com sentido que pacifica o homem tendo-a ouvido. Então, aqui ele usa, né, a palavra fala e palavra. E aí, nesse versinho de hoje, nessa estrofe de hoje, o que ele anteriormente, no Pali, né, ele usou Atapadam, nem sei se assim se fala, né? Aqui ele usa Gatapadam, usando a palavra de gata, né? Gata são as estrofes dos textos tibetanos, né? Aliás, do Pali, né? Então, como é que ele vai dizer assim? Embora uma estrofe tenha 1000, mas consista de palavras sem sentido, melhor mesmo um único verso provido de sentido que pacifica o homem tendo-o ouvido. Então, aqui ele fala, né, do primeiro, ele vai falar fala e palavra, e aqui ele vai falar de uma estrofa e um verso. Ou seja, a mesma coisa, né? Mas dando vamos dizer, uma estrutura diferente aqui para a estrofe. Então, é o mesmo sentido da semana passada, né? O cuidado que nós devemos ter com a nossa palavra, né? Claro que aqui ele está falando, né? E como a gente vai ver nas duas historinhas de hoje, das palavras dos mestres terem sentido e fazerem a mente do aluno ficar pacificada, né? Mas eu trouxe aqui a importância da nossa aplicação no cotidiano, da nossa palavra no cotidiano, igualmente ser pacificadora, né? Porque no nosso cotidiano não é muito bem isso que a gente vê, né? A gente está querendo mais botar mais lenha na fogueira e agitar a pessoa que está ali compartilhando da gente daquela experiência ali. Então, do que a semana passada eu dei o enfoque na vida cotidiana, hoje nós vamos trazer aqui para a vida, né, monástica, né, do mestre e discípulo, com as duas historinhas. Então, olha só, a historinha da semana passada é bem interessante, porque traz a história, traz ela para cá, né? Chama-se O Executor Público. Então, conta a história de um assassino super sanguinário. Ele era um super assassino, ele matava mesmo e era muito cruel, muito violento nos seus assassinatos, né?
Mas aí, um dia, ele encontrou um grupo lá de ladrões, né? Numa das versões diz que eram 500 ladrões, tá? E aí ele quis entrar no grupo, mas o próprio grupo falou, não, você é muito mal, né? Você também, assim, nós não vamos aceitar aqui. Mas aí ele foi lá, adulou o chefe, não sei o quê, e conseguiu entrar no grupo lá dos 500 ladrões. Mas aí o tempo passou, eles continuaram cometendo todos os tipos de barbaridades e crimes e tudo mais, e eles foram pegos. E aí levaram lá para a cidade, né, onde haviam sido cometido o tal dos crimes lá, e aí o juiz decretou, tem que ser todos decapitados. Só que aí na cidade não tinha ninguém que queria cumprir nessa missão de decapitar 500 pessoas, né? Não sei se por inabilidade ou, enfim, porque não queriam mesmo. E aí ficaram naquele impasse, né? O juiz mandou matar os 500, e como é que vai fazer, né? Não tem ninguém que faça. Aí uma das pessoas falou, não, mas no grupo deles tem um, né, que é um assassino sanguinário, ele não vai ter o menor problema de matar os 500. Aí foram lá perguntar para ele, ó, você topa matar os 500? Ah, não, os 500 não, os 499. Ah, não, aceito, tudo bem. Aí ele foi lá, decapitou, né, todo mundo, um bando inteiro, e ele foi promovido, né, ao executor, né, ao carrasco público lá da cidade, né? E aí, durante 55 anos, ele foi o carrasco e matou todo mundo que estava lá condenado, né, que o juiz ou a população, né, o júri lá tinha condenado, ele pá, matou aquele monte de gente. E aí ele foi ficando bem velhinho, né, porque ele já tinha alguma idade, mais 55 anos, matando Deus e todo mundo lá. E aí ele ficou bem velhinho, e aí chegou um mestre espiritual lá na cidade e ensinou para ele a lei, né? A lei é o Dharma. E ele atingiu o estado de Arhat. E aí, quando ele, né, passou um tempo mais depois, né, porque ele já estava doente, mas ainda viveu um tempo, ele foi lá, né, faleceu e foi para o paraíso dos 33, lá em Tushita, né, onde a mãe do Buda vive, né? E aí os monges, né, ficaram indignados com aquilo. Como é que alguém com uma história daquela, né, pôde atingir o estado de Arhat e viver, né, no paraíso dos 33? E aí, né, foram lá falar com o Buda, né? E aí o Buda falou, não, é porque ele teve, ainda nos seus momentos finais, um mestre espiritual, né? E aí ele pacificou a mente e, enfim, compreendeu a lei, né? E pôde seguir nesse caminho de Arhat e ter um renascimento em Tushita. Então, para vocês estão vendo aqui a história, a importância que tem. Peraí, gente, tem uma mensagem aqui. Bom, mas enfim, piscou aqui. Aqui está trazendo a importância do mestre espiritual, que é uma coisa bem da tradição budista, né? Sem o mestre espiritual, não é possível seguir no caminho. Você precisa das instruções para seguir no seu caminho de estudos e práticas. E dentro do Vajrayana, isso é mais ainda, tem uma relevância ainda maior, que aí entra a figura do lama, né? do mestre espiritual dentro do Vajrayana. O lama, como eu disse para vocês, a função dele não é basicamente, não é. As pessoas acham que o lama fica do lado, né, ensinando ali o beabá. A função nossa é exortar vocês aos estudos e práticas e indicar os estudos, né? Então, para essas nossas duas historinhas de hoje, eu tive cuidado de buscar um meio que vocês tenham acesso a essa história, porque isso aqui, gente, é o resumo da história, tá? Quem tiver interesse, evidentemente, vocês podem procurar na internet, tá? Isso é uma publicação da Universidade de Harvard de 1921. Então, vocês colocam lá Harvard, o nome do autor, né, do tradutor, é Eugene Watson Burlingame. Mas se vocês colocarem Eugene Watson, vocês vão achar, né? Porque aí coloca só Dhammapada e vocês vão achar todos os volumes dessa coleção e vocês terão acesso a todas as histórias com os detalhes, porque o que a gente traz aqui é só um resumo para vocês refletirem, né? Então, eu tive aqui, essa primeira história está no que eles chamam de parte 2, é o volume 2, está na página 218 a 221.
tá? Então, a história é bem cheia de detalhes, né? Quem tiver interesse, fiquem à vontade lá de ir lá estudar, tá? E a segunda história, né, que é dessa historinha de hoje, onde o Buda traz aqui essa questão, né, de uma estrofe inteira, se tiver um verso com sentido, é uma outra historinha também bem interessante dessa presença do mestre espiritual, que se chama Conversão de Bahia da Aruciria, né? Essa história está da página 222, né? Porque a sequência é a página 226 desse segundo volume do Dhammapada, essa tradução do Watson, do Jenny Watson, que são, né, enfim, o comentário do Buda Gusa, na verdade. Então, essa história também é bem interessante, que aí o Buda já traz uma vida passada do praticante, né? Então, o que aconteceu? Esse Bahia Daruciria, ele sofreu, então, um naufrágio, né? Enfim, era uma pessoa lá, ele sofreu um naufrágio, aí ele, né, sofreu muito e tal, chegou lá numa terra firme, e aí ele pegou umas folhas todo, cobriu o corpo assim, né, os ombros e tal, e foi andando em direção à cidade, né, para encontrar alimento, enfim, tudo mais. E aí ele vai e andando, né, e as pessoas começam a fazer reverências a ele. Ah, é uma rate, né? Todo mundo acha que ele é um rate, não sei de certo pelo jeito que ele arrumou as folhas. E aí ele fica ali se questionando, né? Mas será que eu sou mesmo um arrate, né? Por que as pessoas estão falando que eu sou um arrate, né? Eu sofri um naufrágio, estou aqui vivo, tá? Só passei por isso, né? E ele lá ali se questionando. E aí uma divindade, né, se aparece na forma humana e fala para ele que era para ele ir, né, receber a lei, né, o Dharma, para que ele pudesse realmente seguir nesse caminho e se tornar um arhat. E aí, né, ele vai para Savatthi, né, que é Varanasi, né, gente? Porque aqui o termo está como está no original. Ele vai lá para Savatthi, ele ouve os ensinamentos do Buda e atinge o estado de arhat. E aí, mais uma vez, os monges lá ficaram indignados. Mas como assim, gente? Ele era só um monge, né? Um náufrago, né? Chegou, viu a lei, né? E já se tornou um arhat. Aí o Buda vem e traz uma história de uma vida passada, né? Esse rapaz, né, que acabou se tornando um venerável, ele havia feito parte de um grupo de 5 praticantes que haviam recebido a lei na época lá do Buda Kassapa, né, que é um Buda anterior ao Buda Shakyamuni, e eles haviam recebido o ensinamento, haviam subido lá no alto de uma montanha, praticado, e todos os 5 atingiram o estado de arhat. E uma desse grupo dos 5 era um parente muito próximo desse rapaz. Então, essa divindade, né, essa pessoa que apareceu para ele, que na verdade estava lá no paraíso e veio na forma humana para falar com ele, havia sido um desses companheiros lá que ele teve nessa vida passada. E aí o Buda traz, né, essa estrofe, trazendo aqui já a importância da acumulação de mérito, né? E aí, no caso, também de sabedoria, porque ele já tinha sido um arhat numa vida anterior. Então, é interessante a gente ver aqui que o Buda, as circunstâncias, né, foram bem diferentes, né, que o Buda deu um ensinamento ou outro, mas num ele trouxe mais essa noção da importância da acumulação de mérito e de sabedoria, que na primeira história parece um pouco assim absurdo, né? Mas como assim? Aquele que era um assassino, né? Tipo um Angulimala, né? Da vida, e ele se tornou um arhat e renasceu em Tushita, né? Mas aí nessa segunda história, enfim, a pessoa que organizou lá o Dhammapada já trouxe esse ensinamento posterior, já colocando a importância de um karma acumulado numa vida anterior. Então, esses são os ensinamentos, acho que eu passei para vocês aqui
as referências, né? Espero que vocês busquem, né? Quem tiver interesse, né, gente? Porque tem gente que só ouve lá um pouquinho do ensinamento e não tem interesse, tá? Alguma pergunta, algum comentário antes da gente fazer a nossa dedicatória? Já ficou claro? Alguma dúvida? Fiquem à vontade para perguntar. Bom, espero que vocês tenham, então, compreendido e que aproveitem bem. Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.